estar conversando.
Estamos de volta com o Mais Bonita e dando continuidade ao nosso assunto com a delegada Carla Tavares. Carla, ainda continuando falando sobre a profissão, você acha que é importante para as mulheres chegar a uma delegacia e dar de frente logo com uma delegada mulher também, para poder fazer o registro de algum caso? Sem dúvida. E eu tive essa experiência que foi assim, muito marcante quando eu trabalhei em Rio das Ostras. Quando eu fui titular de Rio das Ostras, a gente percebeu durante um pouco tempo depois que eu cheguei que aumentou muito o registro de ocorrência com relação à violência doméstica. Os números aumentaram. E as pessoas ficaram meio alarmadas, achando que tinha crescido o número de violência doméstica na cidade. Mas analisando todos os casos e conversando com as mulheres, o que a gente ouvia era: eu já sofro violência doméstica há muito tempo, mas eu não tinha coragem de procurar a delegacia. Quando eu chego aqui e encontro uma delegada mulher, eu sei que eu vou ser ouvida. Esse atendimento é diferenciado. Então, isso encoraja muitas mulheres a prestarem declaração e a noticiarem algum crime. Por isso, a gente tem as delegacias especiais de atendimento à mulher, que é muito importante, é muito bom a gente falar que Campos conta com uma delegacia especializada de atendimento à mulher, com um padrão de excelência para atender mulheres vítimas de violência. Mas uma coisa que eu procuro sempre fazer nos locais que eu chego é conversar com os policiais, homens ou mulheres, porque muitas vezes o preconceito na hora de fazer o registro de ocorrência não parte só do homem, não. Muitas vezes a gente tem uma policial mulher que não sabe como atender aquela vítima, que pensa assim: ah, mas se fosse comigo isso jamais teria acontecido. Ah, mas comigo isso não acontece. A gente não tem que imaginar que com a gente isso não acontece ou que a gente não deixaria acontecer. A gente precisa ter empatia, a gente precisa saber ouvir o outro. Então é isso que eu procuro passar para os meus policiais, homens ou mulheres. Eu entendo que o policial ele não tem que pensar: ah, eu sou homem, não. Eu sou um profissional, eu sou policial e eu estou aqui para fazer o meu melhor. Então, é saber ouvir a vítima, saber ouvir com empatia, acolhimento, e aí a vítima vai se sentir à vontade para poder prestar a sua queixa, falar sobre o crime que lhe afetou, seja para um homem ou para uma mulher. Mas isso precisa de capacitação. Os policiais precisam ser capacitados. E uma coisa que a gente sempre percebe é que o exemplo vem de cima. Verdade. Se eu trato bem uma vítima, se eu recebo com acolhimento, o policial vai pensar duas vezes quando ele olhar e falar: poxa, mas a delegada, ela faz assim, ela faz dessa forma. Então a gente consegue ir moldando algumas situações e conversando mesmo, porque eu gosto muito de conversar. Eu acho que conversando você consegue orientar melhor. Eu não acho que tem que brigar, chamar atenção o tempo todo, não. Você precisa conversar e orientar. Porque muitas vezes a pessoa ela pensa assim: ah, mas se fosse comigo isso não aconteceria dessa forma. Mas não dá para a gente pensar. Cada pessoa é de um jeito, cada situação é uma. Às vezes você não consegue imaginar o que passa na vida daquela mulher para ter chegado àquele ponto, para conseguir conviver com tanta violência e chega só um determinado momento que ela fala: agora eu vou dar um basta. E é nesse momento que essa mulher fala: agora eu vou dar um basta, a polícia precisa estar pronta, precisa estar aberta para receber essa mulher e poder conduzir a investigação da melhor forma possível. E como é para você, como lição e experiência de vida, saber que você faz essa diferença na vida das pessoas, defendendo a quem precisa? Por isso que eu falo que eu me encontrei na profissão, porque para mim o delegado de polícia ele é o primeiro garantidor de direitos. A gente não está ali só para prender, a gente está ali para garantir efetivamente um direito, porque muitas vezes uma vítima chega na delegacia, ela precisa que seu direito seja respeitado, então a gente está ali para isso. Então quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo, por exemplo, antes de vir trabalhar em Rio das Ostras, em Campos, eu trabalhava em Casimiro de Abreu, uma cidade bem menor populacionalmente, bem pequena, onde quase, posso dizer que 90% da população conhecia a delegada. E eles procuravam a delegacia, eles me procuravam. Então isso para mim era muito importante, porque eu conseguia fazer com que eles confiassem no meu trabalho, que eles confiassem em mim e me procurassem para noticiar um crime, para pedir uma ajuda. Às vezes o diretor de um colégio pedia para eu ir até o colégio conversar com os alunos. Isso para mim também é um trabalho de polícia. Então quando eu consigo perceber que o meu trabalho, que a profissão que eu escolhi para minha vida faz diferença na vida das pessoas,
isso sim me deixa Sim. realizada E profissionalmente. de realmente aproximar de alguma forma e não afastar, né? Aproximar a polícia da população, isso é o mais importante. E você falando sobre ser conhecida, né, em Casimiro de Abreu e tudo mais, me veio uma dúvida, como você faz para garantir a sua privacidade? Porque é óbvio que você precisa de alguma forma, né, se precaver, se proteger, ter a sua privacidade de vida pessoal. Como que funciona essa situação? Olha, sinceramente, não sei te responder muito bem essa pergunta, porque eu nunca tive a minha vida pessoal invadida, assim, né? Então eu acho que trabalhar um pouco distante do local que eu moro, Sim. isso também ajuda, né? Mas eu acho que No geral, eu sempre consegui, no geral, você. sempre foi muito natural. E as pessoas, quando eu encontro alguém, né, que viu em algum lugar, ou, foi você que prendeu, algum caso, sempre chegam com muito carinho. Eu acho que isso também faz toda a diferença. Então, eu não me sinto invadida. Eu me sinto compartilhando de alguma coisa que é importante para mim e que foi recebido de uma forma muito carinhosa. E você tem algum costume de, por exemplo, nas redes sociais, não postar publicações em tempo real? Tem algo de segurança que você sempre faz na sua rotina? Ou é mais tranquilo? Eu não tenho muitas postagens nas redes sociais, né? Minha rede social é fechada. De um tempo para cá, com algumas ocorrências aqui de Campos, né? Começa a surgir umas pessoas pedindo para aceitar ali, mas eu posto poucas coisas e eu dou prioridade a postar coisas do meu trabalho. Entendi. Né? Alguma coisa com a família, lógico, porque somos seres humanos, né? Somos seres familiares, vivemos em comunidade, em sociedade. Sim. Então, isso é uma coisa natural. Mas eu não gosto muito de alguma exposição. Eu já sou mais reservada naturalmente. E como que funciona a sua rotina com os cuidados de beleza, né? No começo do nosso programa, você falou que há anos atrás foi quando você se formou, você começou na advocacia e você está em perfeito estado. Nossa, então conta pra gente. Me sinto até lisonjeada. Porque estresse nós sabemos que uma delegada tem todos os dias, né? Como que você faz para estar sempre bem consigo mesma, principalmente na parte estética, de saúde, de beleza? Bom, como eu falei para você, eu faço atividade física todos os dias. É muito importante, né? No mínimo 1 hora por dia. Quando eu tenho um pouco mais de tempo, faço 1h30, 2 horas. Tenho uma dermatologista que eu frequento, né? Que eu faço consulta com ela frequentemente. Agora eu estou um pouquinho sumida. Porque, como eu já passei dos 50 anos, a gente precisa ter algumas coisas que... E, na verdade, uma orientação até que ela me deu é que alguns cuidados precisam ser lá de trás, muito antes, desde o começo. Né? Exatamente isso, é essa questão da prevenção. Então, eu estou tentando ali um botoxzinho, um negócio de vez em quando, para dar uma ajudada. Tem algum procedimento, cirurgia plástica que você tenha feito assim mais a fundo, mais profundo? Eu já fiz plástica de implante de silicone na mama, depois que eu tive meu filho. E isso, só. Cuidados com o cabelo, como que é? Eu corto meu cabelo uma vez no mês, né? Uso tonalizante porque eu tenho muito cabelo branco. Então ajuda a o cabelo branco, né? É complicado, né? Rapidinho ele aparece. A gente vai ficando loura, não é à toa, porque o louro esconde um pouco mais. E como eu tenho cabelo curto com mais de um mês ele já sai do corte. Então, essa é a minha rotina. Carla, e qual é o conselho que você daria para as mulheres que querem se sentir mais confiantes no dia a dia e também ter a autoestima mais elevada? A gente tem visto cada vez mais a violência contra as mulheres, né, aumentando no nosso país, e eu acho que isso vem muito da questão psicológica, mental, antes de tudo, né, desde o início. Qual é o conselho que você daria para a gente se prevenir desse problema? O primeiro passo é o autoconhecimento. Né? A mulher precisa se entender, se conhecer, saber o seu limite. Se um relacionamento está te incomodando, se tem alguma coisa que está te incomodando, você já precisa ficar alerta. Porque se você está num relacionamento, você não pode se sentir incomodada com ele. Sim. Você tem que estar feliz. Né? É claro que a gente não consegue viver felicidade 24 horas do dia, mas se você está mais infeliz do que feliz, alguma coisa está errada. Então eu acho que conhecimento é a principal fonte do empoderamento, porque quando você conhece os seus direitos, quando você se conhece, você entende qual é o seu limite, você se respeita. Né? Então a mulher precisa entender que muitas vezes
aquele companheiro que está controlando demais, que está vigiando demais, que vai em todos os lugares, que não deixa ela ter amigos, que começa a afastar da família. Isso não é normal, né? Isso já é um sinal de um relacionamento abusivo. Então, quando a mulher começa a perceber essas situações, precisa ficar alerta. Muitas mulheres que já procuraram uma delegacia e lesionadas, e quando você pergunta para ela se já tinha acontecido algum crime antes, né, dela apanhar do seu companheiro ou do seu marido, ela fala assim para mim: não, ele nunca me bateu, mas ele me xingava. Quando a gente discutia, ele me xingava. Muitas vezes essa mulher não entende que um xingamento é um crime de injúria. Sim. Se ele está ofendendo a moral dessa mulher, se ele está xingando, isso é crime. Então, muitas vezes as mulheres acham que para acontecer um crime de violência doméstica, você está falando somente da lesão corporal. Não, a lesão corporal já é um ápice. É um processo. É, né? Um processo, exatamente, que a gente fala até do ciclo da violência, né? Que vai indo naquele crescente até que ele estoura e acaba agredindo a mulher. Então, é importante a mulher se conhecer, fazer o que gosta, procurar a sua independência financeira. Eu sei que é muito complicado isso para as mulheres, muitas vezes, porque muitas vezes são mães que precisam cuidar dos seus filhos, mas quando ela tem a independência financeira dela, ela consegue dar aquele grito, né, do baixo. Oh, não, isso aqui não está me agradando, mas eu consigo, eu tenho a minha profissão, eu consigo me manter. Uma coisa que eu sempre ouvi assim, eu cresci ouvindo isso da minha avó. Então, eu acho que quando as pessoas me falam de empoderamento, eu acho que a minha avó foi a primeira mulher empoderada que eu convivi, que eu conheci. O conselho que ela sempre dava para mim e para minha irmã, ela falava: minha filha, o melhor marido é um bom emprego, porque esse não te abandona nunca. Então, eu acho que eu cresci ouvindo isso. Então, por isso que para mim sempre foi muito importante estudar e conseguir o meu emprego, conseguir me manter financeiramente para ter essa independência. Sim. Porque quando você está num relacionamento, você vai estar num relacionamento que te faz feliz e porque você quer, não porque você está obrigado ou atrelada a alguma outra situação. Sim. Então, o correto é sempre buscar esse autoconhecimento, estar sempre alinhado com a nossa saúde mental, né, psicológica, para a gente poder não ter problema e não entrar nesse ciclo, né, que acaba sendo um ciclo vicioso que nunca termina bem, né? E sempre contar com a Polícia Civil. A Polícia Civil está à disposição, a 134DP está de portas abertas, e se a mulher tiver alguma dúvida, temos a DEAN também, mas a 134DP também está ali para atender e orientar no que for preciso. Muito bacana. Carla, foi um prazer ter você aqui hoje no Mais Bonita. Te aguardo mais vezes para falarmos sobre outros assuntos, né? Porque esse universo da delegacia, de polícia, o empoderamento feminino abrange muitos outros temas bacanas. E é isso, espero te ver mais vezes. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. E é isso, nós vamos ficando por aqui, mas eu te aguardo para o nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau.